Causos e lendas. O imaginário de Caçapava. Caçapava é uma bela cidade com cerca de 100 mil habitantes na região do Vale do Paraíba, estado de São Paulo. Faz muito tempo que Caçapava é conhecida como Cidade Simpatia. Por meio deste projeto, posso concluir que a cidade tem mesmo simpatia, qualidade de vida, gente feia, bonita, etc. e tal. E tem também outros seres, outras histórias, histórias de assombração. Atenção! Se você é uma pessoa sensível, chora fácil, é melhor sair. Mas é uma pena, pois vai perder um monte de informações interessantes sobre a cultura imaginária dessa gente. Ah, você sabe a diferença entre um mito e uma lenda? O mito é puro imaginário. Agora, a lenda, ela tem uma base histórica. Lobisomem. Então a gente não tinha televisão. Aí chegava de noite a gente tinha que fazer, né? Então contar a história. Aí sentava tudo lá, como ele sempre gostou de tocar. Tinha um lobisomem que andava por aqui, né? Andava por aqui o lobisomem. Por aqui Aí aonde? tinha ali embaixo ali, né? Tinha um rapaz que o lobisomem entrou no galinheiro. Mas aqui no bairro? Aqui no bairro mesmo. Esse lugar aqui é bem grande, sabe? Aí entrou no galinheiro, né? Aí ele pegou a faroleta, foi lá ver. Quero ver como é que é o lobisomem. Aí foi lá ver. Aí pegou a faroleta, dormiu lá, o bichão tava lá dentro do galinheiro lá. Aí ele pegou, foi lá dentro, pegou uma foice, né? E espaventou com o lobisomem lá. O bicho saiu rasgando o mato lá. Porque se o lobisomem morto, nada pega ele, né? Bom, meu pai disse que uma vez lutou com o lobisomem e era morto, porque ele disse que ele tacava a foice neles, que ele pulava pelo lado e ele não acertava, acabou quebrando a foice. E ele não. Por fim, meu pai disse que caiu até dentro do ribeirão, porque não conseguia pegar ele. Lobisomem sempre. Esse tinha aqui na colônia, né, senhor? Sim. Tinha. Esse tinha aí, que andava para essa estrada, né? Comendo com o tempo que tinha criançada, que estudava ali na escola de noite, sempre disse que eles encontravam com o lobisomem. Então, Ele ficava na estrada. Ficava fazendo no meio da estrada, né? Então. E o lobisomem é como? Diz que ele parece um cachorro. E história de lobisomem, você já ouviu? Isso daí dizem que tem sim, né? Tinha antigamente, hoje em dia não mais. Fica Caçapava também. Diz que ali na Vila Bandeirante tinha. O meu pai falava, porque o pai dele falava para ele, né? Aí ele cantava para nós, né? O lobisomem entrava depois que a gente, à noite, depois que a gente ia embora dormir, né? Entrava dentro da casa de farinha. Só que o lobisomem era conhecido mesmo, que depois foi descoberto, né? E o que era? É um cachorro. O lobisomem se vira num cachorro. Cachorro grande. Mas é a mesma coisa de um cachorro. Mas é lobisomem. É lobisomem. Depois que a pessoa desencanta ele, aí que ele vira normal, né? Mas é lobisomem. Só que a junta dos dedos dele é diferente. Como é que é? Você podia explicar pra gente? É assim, ó. Que ele anda assim. Nós temos os dedos assim, né? E ele anda assim. Assim, ó. É a mesma coisa do cachorro, mesma coisa. E a senhora via a marca? Como que é? Onde que ele entrava lá na fazenda? Entrava porque ficava no chão, né? Os pó de farinha, a gente via o rastro perfeitamente. Perfeitamente. E que bairro que era? Era do Bando Piedade mesmo. Piedade. Do Bando Piedade mesmo. O seu Messias, o senhor tem história de assombração? Bastante. Bastante história. Encontrei um caixão, puxou de homem carregando, caixão de fundo. Aí eu contei assim, rezando assim, passou. Eu vi passando uma ponte, vi aqui lá embaixo, do pé da figueira, o homem sentado com um burro de apito na boca, fumando. Eu tirei o chapéu, minha Nossa Senhora Aparecida. Passei perto do homem. Cidadão, nós somos pitão na boca pitando. O lobisomem avançou no meu, fez uma briga com o lobisomem. Nossa vida do céu, meti o cacete no lobisomem para valer uns 10 minutos. O senhor bateu no lobisomem? Meti o cacete. Mas ele não afastava de mim, tô querendo matar eu. Matar eu. Eu andava com a garuchinha, mas não atirei nele. Arranquei a garuchinha, atirei para cima, eu tinha medo, ele levou, correu. E o senhor vê lobisomem hoje ou não? Tem por aqui ainda ou não? Lobisomem? É. Tem, mas
Mas o senhor não enxerga. O senhor sabe quando ele está por perto? Sei. O que ele faz? Tem Uma noite dessa mesmo passada, ele passou aqui na rua nossa, aqui, foi embora para baixo, para lá do campo. É conhecido quando ele passa, porque ele bate a orelha assim. Ele tem liberdade de andar em 7 bairros. Ah, é? Toda noite que ele sai, ele tem que andar em 7 bairros. Ele mexe 7 bairros Quais são os bairros aqui? em 20 minutos. 20 minutos ele mexe 7 bairros e tem que estar na casa dele. Daí que começou primeiro, que foi o lobisomem, né? Então, é daí que ele viu. Ele não tinha luz, era querosene. Ele estava apanhando gasolina no isqueiro. Daí o bichão pegou, abriu a porta assim, entrou pra dentro. A senhora mostrou como ele era. A senhora podia mostrar de novo como Ele ele era arcado pra frente e pra frente era mais baixo. E a bunda era mais alta. E as orelhas caídas, e aquela bocão. É que nem o cachorro. É diferente, porque o cachorro é reto. Bom, dizia, esse também não sei, que a pessoa quando tinha criança assim, pequena, então ele vinha. Corpo seco. Segundo o meu avô, esse corpo seco era pessoas muito ruins, principalmente aquelas que batiam nos seus pais, principalmente na mãe. Ah, que deu muito das mães, dos pais, muito desobedecido, né? Eu ouvi falar que é. Agora não sei, né? Meu avô falava que ele chegou a carregar 3 corpos secos para o cemitério, onde um deles não queria ficar lá dentro. Teve um pessoal que queria que meu pai pegasse um corpo seco e levasse para a mata. Eles pagavam para ele. E aí ele foi falar com ela. E ela disse que se ele fosse levar o corpo seco, isso aqui em Caçapava, levar o corpo seco na mata, que ele ficasse lá com o corpo seco, porque ela não queria ele de volta, não. É uma pessoa todinha, como se fosse uma fruta, tá? Que fosse secando, secando, enrosgando e praticamente virando pele e osso. Ele saiu daqui, ó. Daqui, que era um pé da taquara, acho que tava, não tem mais. A taquara estava ali, ficada. Daí saiu daqui e veio e agarrou aqui, ó. Agarrou na mela. Aí agarrou eu assim, eu virei a costa, agarrei, que dela se eu sair mais do lugar, não podia. Entendeu? Aí eu falei assim, Nossa Senhora da Aparecida. Dá pra senhora virar pouco pra cá? Eu falei assim, Nossa Senhora da Aparecida. Me valei e corri pra lá, aí ele sortou quando chegou ali. Dei a liga, ele sortou. Corpo seco, muitos corpos secos em Caçapava. Por exemplo, é o corpo seco da Mafers, o corpo seco do Procópio, o corpo seco da Vila Santos. Agora o que eu tenho bastante assim, lembrança da época, que nós morríamos de medo. A gente nem queria sair, nem passava por esse lugar, é lá na Maferza, porque lá era um cafezal. Então, o pessoal do Meuzinho Ferraz, eles tinham toda aquela parte, aquelas terras lá, até o Jequitibá, tudo, que dava divisa até lá embaixo. Então, o pessoal que vinha de Caçapava Velha, que vinha daquelas bandas das roças, eles cortavam por uma trilha ali onde hoje é o cemitério. Aí já estava escuro já, né? Estava escuro. Aí o meu compadre começou a falar nome feio de raiva, né? De acontecer aquilo ali. Aí ele pegou e eu enchendo o pneu e ele, daqui a pouco surgiu do meio do mato, né? Aquele vulto lá, mais seco mesmo, estralando, até para de barulho no ele andar assim, né? Aí pegou e falou assim para nós assim, escuta aqui, onde é que fica a praça aqui? Onde é que fica a praça? Aí ele pegou, eu falei assim, olhei aquele negócio seco ali, para nascer a praça fica mais para frente aí. Tá? Fica mais para frente aí. Aí daqui a pouco ele saiu. Aí, desse jeito assim. E eu acompanhei ele, eu com meu compadre, numa curvinha assim, sumiu. Saci Pererê. Agora,
Esses um, recentemente, que eu estou falando para você, eu não sei se é coisa ruim. Saci não é, porque o saci ele subia, né? O saci subia. Agora, é agosto agora. Agora é agosto, é tempo de saci, Ali, ó, é tempo do encantado, é tempo dos encantados. E saci, já teve muito aqui? Viu ou não vi? Quem viu foi o pai dele, ele também viu. Ele conta a lenda, porque esse eu não vi. Aqui nesse pé dele, já mora aí. Esse pé de amora, o pai dele tomou a salva do saci. Ele bateu? Porque ele, a galinha estava gritando no pé da amora, ele foi ver o saci, ó. Mandou bem. Então, diz que lá na mina de carvão tinha um saci que lenhava. Então, um saci lenhador. De que maneira? Um senhor, todo dia de manhã, ele ia trabalhar na mina, né? Então, ele saía de manhã e na hora do almoço, ele levava marmitinha, almoçava lá no meio do mato, e depois ele saía pegar gravetos de lenha, que ele cozinhava no fogão a lenha, né? Então, sempre ele fazia isso. Um determinado dia, quando foi de manhã, quando ele levantou, ele encontrou um feixe de lenha na porta da casa dele. Aí ele falou assim, olha, quem será essa alma bondosa que me poupou do serviço de hoje? Hoje eu vou poder almoçar e descansar, porque já tenho a lenha. Recolheu a lenha. No outro dia, a mesma coisa. E assim vários dias. Ele já não precisava mais apanhar lenha, porque sempre ele encontrava um feixe de lenha na porta da casa dele. Aí um dia ele falou, hoje eu vou ver quem é que está trazendo lenha para mim. Então, à noite de lua cheia, ele ficou bem quietinho no casebre dele, fez um buraquinho assim, não é tijolo, pau a pique, né? E ficou esperando para ver quem é que ia trazer aquela lenha. E qual não foi a surpresa dele quando ele viu chegando o saci, pulando numa perna só e com um feixinho de lenha. E um dia eu falei com o seu Antônio, falei, seu Antônio, tem uma vontade de ir lá na mina de carvão. Ele falou assim, vá lá não, porque ali foi uma das mais importantes minas brasileiras de carvão mineral. Que depois que eles plantaram os eucaliptos, transformaram aquilo em carvão vegetal. E então dizendo, aqueles túneis que hoje ninguém mais entra, você lembra que está tudo lacrado, ali está cheio de fêmea de saci. E eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Porque saci eu já tinha visto, o macho. Mula sem cabeça e boitatá. Hoje, os adolescentes talvez acreditem que não exista nem espírito. Os adolescentes de hoje, porque são educados completamente diferente da nossa época. Na nossa época nós vivíamos na época de tudo que existia de anormal. Era o cavalo sem cabeça, a mula sem cabeça, o boitatá. Esse cavalo sem cabeça era a gente abria a janela à noite e via uma luzinha que piscava, uma luz forte que piscava, mas ela não era no chão, ela era meia altura. E nossos pais falavam que era cavalo sem cabeça, outra hora falava que era mula sem cabeça, então a gente ficava na dúvida. Tanto é que eu gostava de caçar rã, mas fui caçar rã depois dos meus 18 anos. Um dia eu topei o cavalo sem cabeça. Nossa Senhora Aparecida. Aonde? Aqui na Fazenda Velha. É? Eu vi que a cavalo sem cabeça, eu encostei assim, tirei o chapéu e comecei a pedir para Deus, pedir para Nossa Senhora. E pararam lá e ficaram lá, rinchando, dando coisa, dando coisa. É 2 cavalos. É 2 cavalos, mas não tem cabeça. Só tem pescoço. Só tem pescoço. Ele rincha, não ele rincha, só com a fogueira assim. O boitatá, a senhora viu? Vi. Aqui também, nesse aqui terreno? Mesmo. Aqui em Tataúba? Aqui mesmo, nesse lugar aqui. Aqui onde a gente tá? Aqui, ó, assim. Era 2 bolas. Uma vermelha e outra verde, né? Aí eles vinham bater. Agora, a sorte se já não pegasse a faca. Porque se pegasse a faca, daí ele batia na porta. Ele ficava batendo forte. Mas nós, como eu sabia, nós não fazia isso, né? Ficava aqui, entrava pra dentro e ficava pagar a luz, ficava quietinho. E ele ficava, pá. Mas agora não tem mais. Por que será? Como que é o boitatá? O boitatá, 2 tochas de fogo. 2 tochas de fogo? É. E sabe qual é o segredo do boitatá?
É gente demasiado. Ele não gosta? É gente demasiado. Demasiou. Passou 7 dias demasiado. O casal está dormindo. O espírito está no campo, brigando. E o Bitataro, uma vez atropelou eu. Eu e minha mãe. Chuva de carne. Diz que um senhor tinha uma olaria, mas ele era muito rico, mas muito miserável, e não permitia que os empregados descansassem na Sexta-feira Santa, que a Sexta-feira Santa é um dia sagrado. Então, na religião católica, o pessoal fica em casa, muitos nem fazem serviço, só ficam rezando, né? Conheceu ele, não? Não porque eu era muito criança, mas eu lembro do jornal que saiu no jornal, não sei se foi Notícias Populares, aquele jornal, né? Que saiu a notícia, meu pai ainda me mostrou e eu li tudo, eu estudava, estava na escola. Aí era dia de Nossa Senhora e os empregados não queriam trabalhar, porque ele primeiro era muito respeitado, os dias santos, agora que não é mais. Era muito respeitado e os empregados não queriam trabalhar. Aí ele falou assim, não, por que você não quer trabalhar? Disse, não, ele não vai trabalhar hoje. Eu disse, não, vocês são bobos. Se você não vai, mas eu vou. Aí ele fez uma chuva primeiro. E não tinha, o pessoal depois deixaram falar que era o avião, mas não era avião não. Claro que tinha caído do avião. Não era não. Mas caía aqueles pedaços de carne, é a mesma coisa de carne mesmo, mas depois ela desmanchava tudo em sangue. A senhora chegou a ver ou não? Não. A senhora já existia nessa época? Já existia. Já era mais ou menos? Eu já era moça mesmo, já, formada já. Eu existia e conhecia a família conhecida mesmo. E como que eram os pedaços de carne grande? Era grande, só pedaço grande. Tipo, que tamanho? Assim. Nossa, grande. Disco voador. E disco voador, vocês já viram por aqui, nessa região ou não? A senhora sabe o que é? Eu vi falar. Vi falar que ali tinha uma conhecida minha que morava ali no fundo do quintal. Agora ela não mora mais aqui, mora lá na Nova Caçapava. Ela disse que viu até descer na entrada da casa dela lá, de noite. Então. E eles faziam vigília lá na Pousada dos Bandeirantes, na Serra, faziam vigília, porque estava em moda essa história do disco voador, ufologia. Ô Cílio, você sabe o que aconteceu do lado da sua fazenda? Você sabe o que está acontecendo por lá? Eu quase caí de costas, porque eu imaginei, pegou fogo, roubaram, destruíram, roubaram trator, coisa desse tipo. Eu falei, não. Lá foi um disco voador que apareceu daquele lado. Eu falei, o que você está me dizendo, Antônio Luiz? Disco voador apareceu daquele lado. Você não pode imaginar, a cidade inteira está indo para lá. Eu me lembro bem que as pessoas iam lá para o lado da mina de carvão, a tropa, a molecada, tudo ia lá para ver o tal do disco voador. Mas eu não cheguei a ver, mas eu cheguei a escutar muitas histórias e até nos jornais noticiaram que em Caçapava havia um disco voador. Uma época ele apareceu lá para o lado da mina de carvão, lá da Fazenda Gramado, e outra época lá para o lado da estrada de Monteiro Lobato. Esse lado da estrada de Monteiro Lobato não é o lado da Fazenda do Sidney, não, né? É lá sim, para aquele lado mesmo. No setor nosso aqui, onde a gente mora aqui, foi o único lugar que eu consegui ver também. Até uma vez numa pescaria, nós estávamos voltando da serra, chegamos a ver, mas não dá para se aproximar muito, né? Parecia que elas cada vez se afastavam, né? A gente nunca conseguia se aproximar delas. E você também tinha medo ou você também não tinha? Não é medo, é receio, né? Uma coisa que a gente não tem noção o que é. E essa luz aparecia só aqui na sua fazenda ou em outras regiões de Caçapava? Não, eu tinha uns amigos vizinhos que moravam atrás do mato. Eles sempre diziam para mim, mas isso é comum. Em que bairro que eles moravam? Também aqui? Aqui, vizinho ali, né? Atrás daquele matinho ali. Tem gente que fala que isso é luz de disco voador, de extraterrestre. Isso eu acho que pode ser, porque foi numa época que estava aparecendo aqui em Caçapava. Em outros locais até, né? O que a senhora acha? Que pode ser ou não? Bom, pode até ser, né? Porque é muita pretensão da gente, como eu falei para você antes, que a gente esteja sozinha no universo, só a Terra habitada. Não acredito, não. É assim mesmo. Quando se tem tempo para conversar, ouvir as pessoas, sempre há surpresas. Histórias interessantíssimas. Então nós partimos para a análise desse patrimônio imaterial que é uma riqueza.
que a verdadeira riqueza das pessoas do Vale do Paraíba, de Paraty, do litoral, do Brasil, é esse imaginário popular. Feliz, muito feliz, é a sociedade, a comunidade que permite a criatividade. Então, esse exercício de criatividade que é o propagador desse processo de lendas e culturas concretas e até, como é que eu diria assim, imateriais, não é? No caso, por exemplo, que você me pede, essa referência com relação a Caçapava, eu acho extremamente gratificante, inclusive porque está aqui, o lado, né, do marco da Estrada Real, que é um processo que Caçapava contribuiu e muito, não é? A partir de lá, bandeirantes tropeiros, né, saíram de lá no século XVII, século XVIII, receberam, não é, também muitas informações que hábitos, vamos dizer, de lendas e de cultura acabaram se propagando pela nossa região toda. Não dá para delimitar, porque cada cidade, cada lugar, cada bairro, cada casa tem o seu próprio imaginário. A palavra mito é uma palavra que vem do grego, quer dizer história, fala. Então são as imagens criadas, os entes criados e que são falados. Eles são, têm um sentido, têm um significado para cada região do planeta onde eles aparecem. Esses mitos, eles podem ser assim, universais, que é um dos mitos universais, que tem, é o homem-lobo, o lobisomem, não é? E o homem-lobisomem ou a mulher-bruxa, são mitos universais, não é? Tem os mitos que são gerais, que são desse nosso país inteiro. Tem os regionais, como você citou, é naquela região que ele aparece, e tem os locais. Outros causos da cidade. No antigo prédio do Colégio Estadual de Caçapava, Machado de Assis, depois Moura Rezende, hoje é João Gonçalves Barbosa, ali ficou afamado uma época. Os funcionários não ficavam no período da noite, não ficavam sozinhos de jeito nenhum. Funcionários administrativos tinham medo de ficar lá sozinhos. Medo do catatal? Não, ali não era catatal. Tá. Ali era assombração mesmo. E eu, inclusive, dando aula lá no ginásio e na escola normal, no colégio noturno, era coisa comum. E o pessoal tinha medo mesmo, eu ainda brincava com eles. Que ele conta então. Então daí ele dizia que a freirinha vinha, batia na porta, ele via a hora que ela entrava, né? Então, ele falava, pois não, pode entrar. Então, sempre ele contava isso. Quando eu fui aluna dele, eu lembro que quando ele contava, eu me arrepiava toda, ficava assustada. E com essa pesquisa, eu fui encontrando muitas histórias. Inclusive que a Rua 28, que é uma rua próxima da minha casa, é uma rua, assim, por muito tempo ela foi tida como rua mal assombrada. Porque depois da meia-noite, diz que passava um carroção lá, cachorro tudo gritando, latindo, e um monte de coisa de madrugada. Era depois da meia-noite que passava essa carruagem, uma espécie de uma carroçona assim, que passava, e todos aqueles cachorros gritando atrás. Então diz que era a carruagem das almas, da assombração. Então, hoje não passa mais lá. Hoje não. Hoje a assombração é assim, né? Quando veio o progresso, a luz e tudo, então a assombração se escondeu mais no meio do mato. A assombração tem medo da... A assombração, acho que ela perdeu o clima. Então a figura aparecia na Praça da Bandeira e nessas alturas o Clube Recreativo Literário, que estava com sede nova, onde se encontra ainda hoje, a sede centro, o pessoal reunia e ficava jogando carteado e alguns ficavam ali na porta do clube, batendo papo. E a figura começou a aparecer e assustou meio mundo da cidade. Porque ninguém sabia, aquela neblina intensa, aparecia aquele vulto e até o meio do jardim sumia. Eu só vim a saber do que se tratava muito depois, quando a polícia e o exército, tomando providência, foi descobrir a razão. Era época de guerra, foram descobrir que o regimento tinha uma saída pelo lado de trás, pela beira do córrego, que passa aí pela Veracruz, na Baixada. Eles tinham uma saída por lá e evitavam o portão da guarda. O soldado saía por lá e vinha à praça. Só aí que a polícia foi descobrir.
Um soldado daquele nordestino trouxe a semente e plantou no meio dos arbustos no jardim pé de maconha. Nossa, quanta história! E por que devemos dar atenção a esses causos? O mais importante quando a gente vai estudar folclore é saber o que é esse folclore, que ciência, qual é o campo de estudos do folclore. Então, aí não precisa dizer que a palavra é inglesa, que folk quer dizer povo, lore quer dizer sabedoria, mas na verdade é uma ciência que estuda essa sabedoria do povo, essa cultura. O que é cultura? A gente tem que estar sempre buscando os conceitos, né? O que é cultura? Cultura é todo esse conhecimento acumulado que a gente tem. A tradição oral é o contar histórias, é o contar causos, entre aspas. Extremamente importante e em desuso, pelo menos nos últimos 20 anos, e como eu disse no início da nossa conversa, em desuso porque esse avanço dos meios de comunicação muitas vezes impede que as famílias possam se reunir e trocar experiências, trocar ideias, contar histórias, resgatar as lendas, resgatar os causos. A escola se ressente hoje, não resta nenhuma dúvida, da ausência do resgate desta tradição oral, do diálogo, da conversa, porque não são as diferenças, não é o homogêneo que soma. O que soma, na verdade, o que unifica é o heterogêneo. É essa diversidade da riqueza do ser humano nas suas individualidades em prol do coletivo. Qual a importância da gente estar comentando sobre isso, estudando isso? A senhora está aqui, eu estar aqui? É muito importante para a gente passar para as gerações as histórias, né? Então, as crianças, os jovens precisam saber dessas histórias, elas fazem parte da nossa raiz. Então, você estar passando